Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando nesta pandemia. Logo estaremos nos encontrando também presencialmente para estudarmos essa disciplina, uma disciplina que requer bastante compreensão, porque se trata da organização do sistema educacional brasileiro. E quando a gente vai falar do sistema educacional brasileiro, a gente passa a trabalhar com a história. E a história ela vai nos mostrar que, claro, existem os avanços. Nós sabemos que a nossa educação ela vem caminhando positivamente, porém de forma lenta ainda, mas ela tem melhorado ao longo dos tempos. Claro que deveria estar melhor, principalmente a educação pública, mas nós vamos nesta disciplina entender um pouco como essa organização ela se dá, como é possível nós compreendermos para estarmos inseridos dentro dessa organização, ok? Então nós vamos fazer essa trajetória da história até os princípios e fins da educação. Quando a gente fala nos fins da educação, a gente já subentende porque todas as leis, tanto a LDB como a Constituição, todas as leis voltadas para a educação sempre vai dizer que a educação é dever do Estado, da família, né? Sempre vai colocar isso para nós como uma obrigação do Estado e dever também desse mesmo Estado. E, claro, com a participação da família. Então vamos tentar compreender melhor esse sistema, essa organização por meio dessa nossa aula, ok? Então, a reflexão sobre os fins da educação nacional nos remete tanto à Constituição como à LDB. Estas são as duas principais leis que regem a nossa educação. Tudo está na Constituição como também na LDB. E nós vamos observar a trajetória de quanto tempo durou para nós termos uma lei de diretrizes e bases da educação, quase por em torno de 20 anos, né, que foi a lei de 61. Então, porque os fins da educação brasileira estão definidos nessas duas leis, bem como as demais leis nacionais estão vinculadas diretamente com a Constituição. E dentre essas constituições, nós temos a Constituição de 88, que para nós, educadores, para nós, brasileiros, ela vamos dizer assim, é a Constituição, porque foi ela que fez toda essa transformação nesse sistema educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, em seus princípios fundamentais, inspira-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No que diz respeito ao âmbito específico do educacional, são elencados 11 princípios em que o ensino deverá se basear. Nós vamos ver agora esses princípios que se baseiam a educação, tendo em vista que, durante todo esse processo de mudanças e de avanço, mesmo que lento, na educação, nós vamos ver que os princípios eles não mudam tanto. Um ou outro vai sendo acrescentado, porém a nossa educação ela vai tendo essas transformações, mas as mudanças acontecem lentamente, certo? Então, que princípios são esses? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Este também é um momento de nós fazermos uma reflexão de como isso tem sido garantido a nós, aos nossos alunos, a todo o povo brasileiro. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Nós temos visto uma busca constante de professores, de secretarias, atrás de alunos, para que esses alunos permaneçam na escola, para que eles façam parte desse sistema educacional, para que eles estejam dentro da escola. Porém, por outro lado, nós temos visto que há necessidades também de programas, de algum formato educacional que faça com que esse aluno permaneça. Não basta apenas ter o acesso, mas é permanecer. E isso nós podemos questionar, isso nós podemos estar refletindo. Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, respeito à pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Nesse ponto nós vamos ver o quanto o nosso país avançou, tanto com as instituições públicas como privadas, né? Até então, nós vamos ver na história que logo com os jesuítas, que inicia todo esse processo nosso de formação, inicia-se com os jesuítas, que também é um ponto onde nós temos muito a refletir sobre essa estadia
dos jesuítas no nosso país. O quanto eles foram importantes na nossa formação. Houveram sim, claro, houve sim alguns equívocos, porém eles fazem parte como os nossos primeiros educadores. É isso? Então, gratuidade do ensino público em estabelecimento oficial, eficácia, valorização do profissional da educação, que é isso que os nossos professores, né, que nós professores sempre buscamos, e também temos avançado, também lentamente, porque na educação tudo se avança de forma lenta, infelizmente. Era o ponto em que deveria se mais avançar em nosso país ou em qualquer outro país, porém é onde ainda se avança de forma muito lenta. Garantia de padrão de qualidade. Qual a qualidade da nossa educação? Valorização da experiência extraescolar. Nós podemos ver que esse é um ponto que já faz parte dessa nossa nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 93/94/96, que é a valorização da experiência extraescolar. E nessa educação moderna que nós estamos vivenciando, isso está constando muito. Vinculação entre a educação escolar e trabalho e as práticas sociais. Né? Então esses são os pontos, os 11 pontos que nós podemos estar elencando e focando a nossa aprendizagem na educação, nessa organização do sistema educacional brasileiro. Como eu disse anteriormente, há sempre de um período para outro, há sempre um acréscimo desses pontos, mas não uma mudança total. Uma das principais características da LDB é a flexibilidade. Este é um ponto aonde me encanta na LDB, é a flexibilidade, porque ela quer dizer que nós como professores, ela quer dizer que nós como instituição de ensino, nós podemos estar vendo o que é melhor para a nossa realidade, para o nosso alunado. Claro que nós temos uma lei, nós temos um sistema para seguir, porém nós podemos e devemos ser flexíveis à nossa formação ou à formação do indivíduo, né? Com ela, as escolas têm autonomia para se organizar. Isso permite atender às peculiaridades regionais e locais. Então é isso. O que mais encanta na LDB é essa flexibilidade, né? Claro que o que deveria encantar também deveria ser colocar em prática o que é garantido a nós pelos estados, pelos municípios, né? Mas ainda assim, como instituição, nós temos essa flexibilidade. No artigo 3º vai dizer que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Olha só, que são aqueles princípios que nós vimos anteriormente. Nós vamos vendo aqui que, como eu disse anteriormente, não vai tendo algumas mudanças, porém permanece sempre alguns princípios que são essenciais. Por exemplo, o primeiro é igualdade de condições para o acesso e permanência, mas já apresenta o segundo é liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura. Então há um acréscimo, o pensamento, a arte e o saber, né? Aí no terceiro nós vimos que tem lá também, respeito também tem, coexistência, gratuidade no ensino público. Então nós vamos ver que os acréscimos são alguns. Valorização do profissional, gestão democrática, olha só, um ponto que não estava lá, gestão democrática do ensino público, né? Garantia do padrão tem no slide anterior. E o outro ponto que nós podemos estar chamando a atenção é a consideração com a diversidade étnico-racial, porque nós também, analisando a história, nós vamos ver que quem era que tinha direito à educação, quais eram as pessoas que tinham direito à educação, né? Então, conhecendo um pouco a história, nós vamos ver que eram os filhos dos grandes fazendeiros, dos letrados, daqueles que tinham poder aquisitivo no tempo, e os outros eram os escravos que tinham que viver para o trabalho, né? Então tinha essa questão da cor, né, da raça, havia toda essa diferenciação. Mulher, né, até onde houve um período em que só os homens tinham direito a estudar, porque a mulher deveria ficar em casa cuidando dos afazeres domésticos, mas nós vamos ver que a lei ela vem progredindo, e aí nós vamos tendo esses acréscimos. E nesse 13º aí nós vamos ver que a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então, passa-se daquele momento em que o indivíduo tinha uma idade X para que pudesse estar na escola. Hoje nós já podemos ver que todos
realmente todos, como a lei diz, todos têm direito à educação, independente da faixa etária. Se estiver na idade mínima de estudar, é obrigatório, inclusive é obrigatório estudar. E isso vai se passar ao longo da vida. E lá no início eu disse que nós tivemos a primeira lei de diretrizes e bases da educação, né? Então, a primeira, ela foi em 20 de dezembro de 1961. Foi promulgada por João Goulart, né, o atual presidente daquela época. E ela, convenhamos, que é tempo demais para se chegar a um acordo. A nova lei já nasceu velha. Por quê? Porque ela durou de 1934. Aí só foi, ela foi para a mesa, ficou lá. Assim como tantas outras leis em nosso país, assim como acontece com tantas outras leis no nosso país. Chega na bancada, chega lá nas mesas, lá são engavetadas e passa-se esse tempo. Então, nós precisamos de mudanças, nós precisamos de melhorias, nós avançamos, mas ainda não chegamos ao ponto em que nós queremos, se é que existe esse ponto, mas é preciso compreender que olha só a quantidade de tempo em que se demorou para se criar ou para se autorizar, para se registrar a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi em 20 de dezembro de 1961, né? Isso tem uma explicação, claro, nós vamos vendo de acordo com os nossos governantes, de acordo com os nossos pensadores, de acordo com aqueles que foram tomando conta do nosso país. Então, a legislação educacional, o sistema educacional brasileiro é regulamentado por inúmeras legislações, porém essas duas, né, que é a Constituição e a LDB, elas são realmente as duas principais. São elas que regem todas as outras leis, elas estão inclusas dentro dessas duas leis, ok? O dever do Estado de oferta da educação se concretiza a partir da ação, em especial das políticas públicas. Essas políticas públicas foram e são o que realmente faz com que nós venhamos a conseguir os nossos direitos. Temos esse direito por meio da democracia, de lutar, e com isso nós fomos alcançando os nossos direitos. Houve, claro, tempo no início que nós só recebíamos pronto, né? Então existe um longo percurso histórico até se chegar no campo democrático atual. Cabe salientar que a participação da sociedade foi essencial, visto que a educação, em seu sentido amplo, não é apenas dever do Estado e não acontece apenas em espaços escolares ou instituições de pesquisa. Essa frase nos diz muito. Essa frase ela é bem forte para nós, que a educação não é dever apenas do Estado e nem só dos espaços escolares. É dever da família, da igreja, da sociedade, de um todo. Se cada uma dessas instituições, cada um desses departamentos tivessem essa consciência, nós teríamos uma educação diferenciada, ou seja, pessoas com educação diferenciada. Um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. No que concerne à Constituição Federal de 88, conhecida como Constituição Cidadã, a educação assume caráter progressista, um grande avanço ao país democrático em que vivemos, que ensejou a necessidade de criação de uma lei educacional para o país, que é justamente onde nasce a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 93/94/96, a nossa lei atual. E nisso, para chegar até aí, a gente vimos toda essa história, que foi o período colonial. Então nosso país ainda sendo colonizado, vem lá os jesuítas e começa a nossa fase inicial de educação. Por isso da importância dos jesuítas para a nossa educação. Foram eles os primeiros formadores de opiniões, foram eles os primeiros formadores de professores, formadores de pessoas. Claro que selecionados inicialmente. Logo vem a família real, que traz uma nova ideia de educação, para o nosso país, com algumas outras leis, porém não avançando muito. Vem o imperador, vem Dom Pedro I, vem também junto à família real, vem Dom Pedro no Império, e aí também acrescenta, dá uma pitadazinha na nossa educação, porém sem muito sucesso. E vem logo depois a Primeira República, porém nós tivemos um avanço, um salto muito grande na era Vargas. Vargas
ele, ao chegar, houve toda uma transformação, chamando-se de modernidade. Modernidade porque é comparada hoje à nossa modernidade. Porém, claro que de Vargas para cá já houveram algumas transformações, mas Vargas foi o divisor de águas nesse período de presidência, ok? Então, que vocês possam ter absorvido o máximo possível desse conteúdo e nos encontraremos em breve. Um abraço.